Nós vamos falar agora de um assunto muito importante. Vamos trazer primeiramente uma informação para você que está em casa. A Organização Mundial de Gastroenterologia afirma que a constipação intestinal, ou o intestino preguiçoso ou preso, né, como é muito comum, conhecido, é um problema que atinge entre 15% a 30% da população mundial, de acordo com a região geográfica e a faixa etária. No Brasil, gente, estima-se que aproximadamente 32% das mulheres e 6% dos homens sofram com o mau funcionamento do intestino. Agora, será que os alimentos eles têm um papel importante para que esse funcionamento ocorra? Vamos tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto. Se você sofre com um problema, preste atenção nessa entrevista, não é isso, Letícia? Isso mesmo, Tamara, inclusive porque a gente já percebeu que é um assunto que atinge muita gente. É provável que se você não tem um problema, conheça alguém que tenha. Então vamos tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto? A gente recebe o Dr. Roberto Navarro, nutrólogo, para conversar conosco sobre o tema. Doutor, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Vida Plena. Eu que agradeço, Letícia. Queria começar conversando com o senhor sobre as principais causas da constipação. A constipação é muito comum, realmente, é uma queixa muito frequente. E não existe uma causa única, específica, não. A gente pode resumir em pelo menos 4 grandes causas. Primeiro, doenças que você pode ter no aparelho digestivo, alguns tumores, algumas obstruções, que é uma causa mais rara e é mais frequente no idoso. Existem as causas por efeito colateral de alguns medicamentos, e não é tão raro assim, por alguns suplementos à base de cálcio, principalmente na forma de carbonato de cálcio, pode ressecar um pouquinho as fezes. Alguns suplementos de ferro também, alguns pacientes que tomam, principalmente a base de sulfato ferroso, pode ressecar um pouquinho o intestino também. Existem causas por condição genética, por predisposição. Você não comete nenhum erro, não tem nada de diferente, seu intestino não funciona como deveria. E uma das causas modificáveis, talvez mais frequentes, entra também hábitos e alimentação. Uma alimentação pobre em fibras, né? As fibras são fundamentais para que se forme o bolo fecal. O intestino funciona por estímulo. O tamanho do bolo fecal, quando distende a parede do intestino, estimula a contração, que a gente chama de movimentos de peristalse, e isso culmina na evacuação. Então, uma dieta pobre em fibras pode sim acarretar a constipação intestinal. A gente precisa, em média, de 25 a 30 gramas de fibras por dia. Isso seria facilmente conseguido com pelo menos 2 a 3 porções de saladas ao dia, 2 porções no almoço e na janta, com folhas verdes, com legumes. Os cereais integrais também são ricos em fibras, aqueles pães que hoje você encontra no supermercado, com vários grãos, na forma integral. É uma fonte muito boa de fibra. As leguminosas, os feijões têm fibras, né? Então, pelo menos 2 porções ao dia desses alimentos. Usar um pouquinho de um óleo para temperar a salada, um azeite, né? Que é bem saudável, para lubrificar um pouquinho esse bolo fecal. Então, talvez a causa mais frequente seja o hábito alimentar e inatividade física também. Quem faz pouca atividade tem. Pacientes acamados em hospitais que não movimentam, diminui o ritmo intestinal. Então, a atividade física também ajuda, né? E água, né? A gente tem que se hidratar bastante para formar um bolo fecal bem interessante. Perfeito. E agora, doutor, no caso, para identificar quais seriam as causas dessa constipação, no caso da pessoa que sofre, o ideal é procurar um especialista. O primeiro passo, sim, porque existem doenças que levam à constipação, né? Que levam o intestino a ficar preso. Primeiro, uma avaliação médica, sem dúvida, principalmente pacientes acima de 50 anos, que têm uma mudança não esperada do hábito intestinal, que até então vinha evacuando normalmente, e que começam a ter dificuldade de evacuar, começam a ficar constipados, tem que se descartar tumores do aparelho digestivo. Então, pacientes acima de 50, 60 anos, com mudanças no hábito intestinal repentina, avaliação médica, sem dúvida. E tem um porquê das mulheres terem mais frequência esse problema? Isso é discutido, sim. Algumas conclusões, assim, algumas hipóteses são interessantes. Primeiro, o aspecto até psicológico. A mulher não se sente muito confortável
de evacuar fora da sua casa, do seu lar, ela se sente um pouquinho mais acuada. Então, no trabalho, onde ela está, ela tende a evitar de ir no banheiro com tanta frequência. Isso para urinar também, não só para evacuar. E a mulher, ela oscila durante os 30 dias do mês alguns hormônios do ciclo menstrual, um deles a progesterona, que quando você está na fase da menstruação em que a progesterona predomina, existe um acúmulo de líquidos dentro do corpo. Por isso que a mulher às vezes incha um pouco antes de menstruar. Esse inchaço também ocorre na alça do intestino. O intestino é um tubo, né? A alça intestinal, ela fica um pouquinho maior, ela fica mais edemaciada com essa retenção líquida pré-menstrual. E isso faz com que os movimentos intestinais fiquem menos eficientes. E isso pode influenciar, sim, mais na mulher, já que o homem não sofre desse processo de ciclo menstrual. É mais frequente mesmo. E doutor, por exemplo, o senhor falava que as mulheres, às vezes, até por um desconforto pessoal, acabam evitando determinados lugares. Ter um hábito assim regular de ir ao banheiro, determinado horário, tudo isso ajuda também no funcionamento intestinal? Ajuda, Letícia, ajuda muito. A gente a gente diz um pensamento que a gente cria nossos hábitos, pois nossos hábitos nos definem. Existe sim uma certa indução quando você pratica um ato repetitivamente no mesmo horário. A gente cria um relógio biológico que passa a estimular naquele horário aquela ação. Muitas pessoas, por exemplo, acordam espontaneamente sem despertador. Né? Não, eu consigo acordar todo dia às 7 da manhã sem problema nenhum, porque ele criou um relógio biológico cerebral e o corpo passa a funcionar. O intestino também, se você procurar um horário, né, um horário que você esteja relaxado, né, aproveitar um pouquinho o horário pós-refeição, porque existe um reflexo chamado gastrocólico, mais comum na criança, mas o adulto às vezes também mantém esse estímulo, que é estimular o intestino a funcionar logo na primeira, segunda hora depois de uma refeição. No período da manhã, muitos preferem, porque estão em casa, né? Pode levar aí ficar mais tranquilo. E isso dá diferença, assim. Se você tentar sempre o mesmo horário, né, isso pode facilitar, sim. O reflexo condicionado funciona para o hábito, sim. Isso é uma realidade. Perfeito. Tamara, você tem perguntas sobre a nossa entrevista? Eu tenho uma pergunta, doutor Roberto. Muito obrigada pela presença. Geralmente, as gestantes, elas se preocupam com a saúde do bebê, então elas procuram se alimentar um pouco melhor, né? Comendo frutas, legumes, né? As verduras. Só que, geralmente, na gestação, esse problema da constipação, ele se torna muito comum. Até mulheres que não tinham um problema antes, elas passam a tê-lo. Por que isso acontece? É uma realidade, sim. Isso ocorre na gestação e muito também após algumas cirurgias que você mexe na cavidade abdominal, nas alças intestinais. Durante a gestação, existe uma luta ali, né, pelo espaço. Então, o útero, quando está gravídico, ele ocupa um espaço dentro da cavidade abdominal, onde as alças intestinais tendem a ficar um pouco mais comprimidas. E isso pode alterar, sim, a facilidade com que a gestante teria antes de ir ao banheiro. E o inchaço da alça intestinal também por alteração hormonal, pelo excesso de líquido corporal, que a gestante aumenta mais de 5, 6 litros dentro do teu corpo durante a gestação, em líquidos corporais. Isso também na alça intestinal, que eu havia citado antes, pode influenciar. A ingestão também do ferro também, ela pode ser também? Bem pensado. Porque todas as gestantes, elas precisam... suplementos à base de ferro. Hoje a indústria farmacêutica está tentando usar menos o sulfato ferroso. Algumas apresentações novas já usam outros sais de ferro. Mas é uma alteração que pode ocorrer, sim, sem dúvida. Nesse caso, doutor, por exemplo, o senhor citava os alimentos que trazem benefícios para a regulação do intestino. Então, você falava do consumo de fibras. Né? Então, consumo, a ingestão de vegetais, legumes, né? E tudo isso para fazer a água, que é fundamental. Agora, alguns tipos de suplementos podem ser recomendados em alguns casos? Pessoas que têm muita dificuldade, por exemplo? Existe hoje alguns suplementos apenas de fibras mesmo. Né, a indústria farmacêutica já tem disponível aí nas farmácias, se possível sob orientação médica, uns pozinhos que são fibras, né, que você pode misturar no alimento, naquele prato que você vai ingerir. Geralmente eles fazem sem gosto, né, para não interferir um pouquinho no paladar, e aumenta considerável o teor de fibra daquela alimentação. Então você pode usar um suplemento de fibras para ter um bolo fecal melhor. O que estimula também a saúde da flora intestinal é fundamental no funcionamento do intestino.
A gente tem dentro, né, colonizando o nosso intestino, uma série de bichinhos do bem, que a gente chama de lactobacilos, que facilitam a digestão dos alimentos, que estimulam também o funcionamento intestinal. E hoje a indústria alimentícia também tem acrescentado o que a gente chama de probióticos no alimento. Então, existe hoje iogurtes que se acrescentam probióticos específicos que melhoram a contratilidade intestinal, que facilitam quem tem intestino preso. Então, hoje a própria alimentação, né, a suplementação é uma alternativa para quem não consegue ingerir as 25 a 30 gramas de fibras por dia. Então, você pode ter um suplemento à base de fibras, tem vários no mercado que complementam isso aí. Importantíssimo. Porém, gente, cuidar da alimentação é fundamental, não só para a saúde do intestino, mas para a nossa saúde como um todo, né? A gente sempre conversa aqui e cai sempre no mesmo lugar. Comer direito, comer de forma saudável, traz benefícios. Doutora, a gente está encerrando o nosso bloco, o nosso bate-papo. Por que é importante cuidar da saúde do intestino? Quais os malefícios que a gente traz para a nossa saúde quando o funcionamento do nosso intestino não está legal? A relação é extrema. Hoje se acha que o intestino é o segundo cérebro, né? Existem até expressões que a gente usa no dia a dia que vêm de intestino preso. Por exemplo, quando você fala que uma pessoa está enfesada, está com raiva, ela está retendo fezes no intestino. Então, realmente, a constipação intestinal pode levar a uma putrefação do alimento, porque ele não está sendo eliminado. Essa putrefação do alimento gera substâncias consideradas tóxicas ao organismo, que, quando absorvidas, vão circular no teu corpo inteiro, podem alterar concentração, podem alterar o humor, podem causar algumas disfunções no fígado, você ter uma má digestão, e isso tecnicamente predispõe inclusive a doenças da mucosa intestinal, né? O constipado tende a ter mais plexos hemorroidários, pode ter mais sensação de desconforto, cólicas. Então, para a qualidade de vida é péssimo. Por isso que é fundamental nós cuidarmos, prevenirmos os problemas e termos uma saúde equilibrada. Doutor, muito obrigada pela presença do senhor. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço.